Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como utilizar uma ferramenta muito poderosa do FL Studio, o Grossbeat. Com ela você pode manipular o volume como também o tempo da sua música. Vem comigo que eu vou ensinar como funciona essa ferramenta. Bom, vamos lá, pessoal. Essa é a carinha inicial aqui do meu Grossbeat, tá? Com ele, como eu falei, eu vou manipular o tempo e o volume. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Eu vou pegar aqui alguns padrões que tem aqui nesse menu aqui, nessa parte superior do canto direito do meu VST, do meu plugin. Eu posso vir aqui e selecionar algumas opções, tá? Então vou mostrar para vocês aqui um dedilhado que tem aqui. Como eu posso manipular aqui o tempo. Eu posso manipular o volume. Legal, né? Bom, tá. Antes da gente utilizar os padrões, a gente vai desenhar aqui algumas coisas para vocês verem como funciona na prática, vocês poderem fazer a própria criação de vocês, tá? O Grossbeat ele é dividido em dois blocos, tá? A primeira parte aqui, o verde, a gente vai manipular o tempo do meu beat, do meu pattern, da minha música, seja do que for, tá? Então o verde estamos falando de tempo. A parte de baixo, que é o laranja, eu vou manipular o meu volume, tá? O meu volume do que eu tiver aqui aplicando o Grossbeat, tá? O tempo ele é um pouquinho mais complicado, eu vou deixar ele para o final, tá? A parte de baixo, que é o laranja, é o que a gente vai começar desenhando agora e que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Cada um desses blocos de tempo e de volume, eles possuem 36 slots. Então, neste caso aqui, como eu selecionei o default que não tem nenhuma opção, se eu pegar aqui qualquer outro padrão aqui eu já tenho alguns presets, tá? Mas se eu pegar aqui o default, eu tenho 36 slots que eu posso criar aqui, desenhar e para poder fazer o meu próprio padrão que eu queira demonstrar para vocês, tá? E aqui, por exemplo, como eu falei, a gente vai começar com o, por exemplo, com o botão de volume, tá? Que é o que eu queria mostrar. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá no single curve, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui e o que a gente pode desenhar, tá? Os padrões que a gente quer. Vou dar um play aqui. Então aqui, basicamente, o que ele está desenhando? Ele está desenhando o volume, tá? Eu pedi para o Grossbeat abaixar o volume e subir, abaixar o volume e subir. Então, o que ele está fazendo é isso. Abaixando e subindo o volume. Tá? E como é que eu faço isso? Tá? Eu tenho aqui essa linha inicial aqui laranja. É só eu clicar com o meu botão direito, tá? Aqui, que ele vai criar uma curva, um ponto na verdade de manipulação, e eu posso clicar aqui num outro lugar com o botão direito, subir, eu posso vir aqui clicar com outro ponto, tá? E eu posso vir aqui e ficar criando quantos pontos eu julgar necessário, que eu precise para a manipulação do meu som, tá? Aqui do lado, a gente tem aqui esses números, que é um 16, um 12, um 6, um 8, um 4. Ele vai mudar esse quadriculado no fundo do meu Grossbeat. É algo muito parecido que a gente tem no Piano Roll, que a gente pode manipular as divisões que tem das células, tá? Então aqui, quando eu seleciono, por exemplo, aqui, eu vou pegar o mais fácil, que é um 4 aqui, tá? Quando eu vou clicar aqui um ponto de manipulação, ele vai descendo para cada um desses quadriculados. Então eu consigo deixar algo aqui mais padronizado, mais encaixadinho. Se eu deixo no X, ele fica livre. Eu faço como eu quero. Eu não preciso ter que seguir nenhum desses quadradinhos. Uma vez que então, se eu selecionar aqui um 6, ele vai ir a cada um desses 6 quadradinhos que aparece aqui no fundo. Tá? Esse botão aqui de baixo, que é o pé, é para eu fazer desenho livre. Tá? Então aqui simplesmente eu posso desenhar livremente. Tem que estar com o X aqui selecionado. E aí eu posso fazer desenhos livres aqui, tá? Como eu quiser, de movimentos que eu vou querer fazer com o meu volume aqui, tá? Ou seja, do que eu tiver aqui manipulando, tá? Esse botão aqui é como se ele fosse um slide, tá? Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Então eu vou criar aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou usar o Stair. Eu vou descer aqui, eu vou criar um outro aqui. Stair. Aqui, outra aqui. Então aqui, quando eu estou com esse daqui selecionado, eu posso meio que arrastar a minha escada. Por exemplo, é um exemplo que eu fiz aqui, tá? Eu posso fazer um slide com a seta e alterar todos esses pontos aqui dos frames que eu criei, tá? Pro lado, tá? Sempre para a direita, tá? Quantos frames eu fizer, eu posso manipular isso daqui, tá? E uma vez que eu deixar aqui selecionado esse botão aqui de congelar, eu não consigo, que é esse de freeze aqui, que é como se fosse uma nevinha, eu não consigo fazer mais nenhuma manipulação nesse desenho que eu fiz aqui do meu Grossbeat, tá? Simplesmente ele fica travado, tá? Bom, vamos lá. Aqui na parte de baixo, tá? Se eu quiser aqui, eu posso
renomear os nomes dos meus slots. Então aqui, se eu fizer uma criação, deixa eu tirar aqui do freeze aqui. Deixa eu colocar aqui no 4. Então se eu vier aqui, eu desci aqui, vamos supor que eu criei aqui um desenho e eu quero dar um nome para ele, tá? Eu posso vir aqui e selecionar aqui na opção, cadê aqui? Edit Slot Name, eu posso dar um tempo aqui, teste, tá? Então eu posso criar um nome aqui. Como eu posso vir aqui embaixo e dar 2 cliques aqui, onde está escrito volume, slot 3. Eu dou 2 cliques e aqui eu clico em outro nome, teste 2, tá? Então eu posso dar outros nomes para cada um dos desenhos que eu estou criando aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona, porque eu tenho essa parte de curva aqui de tensão. Eu acho que é importante poder mostrar aqui para vocês, tá? Então eu vou criar aqui um desenho. Deixa eu mostrar aqui. Vem para cá, eu vou descer aqui. Eu vou subir aqui. Eu vou criar mais um aqui e mais um aqui. Deixa eu vir para cá. Ok. Eu vou dar o play aqui para vocês verem a alteração que ele está fazendo no meu volume, tá? Então ele está abaixando e subindo o volume todo momento. Esse botão aqui, ó, TNS, ele é de tensão, tá? Eu vou fazer uma tensão, eu vou tensionar esse volume, esse padrão que está ocorrendo aqui. Saca só. Quanto mais para a direita eu coloco, menos tensão eu estou colocando aqui. Se eu colocar para a esquerda, vai mudar. Então a tensão, o meu volume, ele está ficando cada vez mais pesado. Ele está trabalhando cada vez mais tensionado nesse volume. Tá tendo um ataque maior, tá? Isso também pode funcionar aqui, ó. Nessa curva aqui, que é a curva de tensão, tá? O próprio nome dela é curva de tensão. Então aqui eu posso dar nova tensão para o meu volume, que eu posso manipular aqui também nesse botão no TNS aqui também, tá? Então uma outra opção que eu tenho aqui para poder manipular a tensão do meu volume. Eu tenho também aqui o botão de ataque e release nesse caso desse volume que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então eu vou dar o play aqui. Eu vou aumentar todo o meu ataque. E parece que ele começa depois. Ele não começa exatamente na hora que eu estou pedindo para começar aqui. O botão de ataque, se vocês viram meu vídeo anterior, que eu mostro o 3x OSC, ele basicamente eu estou dizendo em que momento esse meu efeito, aquele som, vai começar. Quando o ataque aqui está zerado, ele começa instantaneamente. Se eu deixo para depois, ele vai começar depois, um tempo depois. Então aqui, ele é mais lento o meu ataque, o meu começo desse efeito. Se eu reduzir aqui, ele começa na hora. Deixa aqui no padrão. O release, ele seria o momento de queda desse meu efeito, tá? Isso aqui é algo que eu preciso explicar para vocês, que é o ADSR, que é o Attack, Decay, Sustain e Release, que isso é fundamental para criar sintetizadores, funções, enfim, trabalha bastante coisa. Então o release aqui que eu estou falando é que ele está deixando o meu release muito longo, tá? Então basicamente, ó, ele quase não acontece nada. Conforme eu vou reduzindo o meu release, ele já solta e já começa rapidamente outro, tá? Aqui, basicamente, a gente pode usar o padrão. O que eu recomendo para vocês no ataque aqui é se vocês querem tirar o estralo que aparece. Se vocês escutarem, tem sempre um estralinho toda hora que começa isso. Se eu aumentar meu ataque, eu vou procurar reduzir esse estralo que pode começar e que começa quando eu estou criando esses efeitos aqui no Gross Beat, tá bom? A lupa aqui, basicamente, é para eu tirar essa tela, que é um modo de edição que eu vou desenhar aqui, que eu vou criar os meus desenhos aqui no Gross Beat, tá? Aqui só tem os padrões e aqui é o que eu posso fazer o desenho. Então a gente deixa aqui a lupa ligada, tá? Bom, o meu Gross Beat, ele é dividido em... Tá, esses retângulos que vocês têm aqui é cada um da minha batida, do meu BPM, que a minha música ela está posta, tá? Então sempre que eu dou um play aqui, se vocês verem, cada um dos quadradinhos aqui que representa um compasso, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência de um
que eu montei aqui, de um violão, que dura o total de 4 compassos, tá? Então, cada um aqui, deixa eu abrir aqui de novo aqui o Gross Beat. Deixa eu deixar um detach aqui para ele não sair da tela. Então, cada um, quando ele faz esse ciclo aqui que vocês veem aqui passando, essa barra, quer dizer que passou um compasso. Então foram 4 batidas que aconteceram aqui. Tá? Por que eu estou falando isso aqui, que é o que eu vou demonstrar para vocês? Então aqui, quando eu coloco no meio, quer dizer que depois de 2 cliques ou 2 tempos do meu compasso, ele vai tomar esse efeito aqui. No caso aqui do volume, ele vai zerar o meu volume. Tá? Então, ó. Nos outros 2 ele zera. E aí ele recomeça no próximo compasso. Então, a cada compasso, ele vai trabalhar com 2 tempos com volume no máximo e 2 tempos com volume desligado, tá? Então, por isso que eu tenho aqui essas divisões de 4 retângulos no meu Gross Beat, tá? E por que eu falei isso? Porque eu vou demonstrar para vocês aqui um exemplo, que é o seguinte, que é esses botões aqui embaixo, tá? Eu vou fazer aqui um desenho diferente aqui, eu vou usar o Single Groove aqui, então eu vou subir aqui, eu vou subir outro aqui e vou descer aqui. Tá? Aqui embaixo eu tenho esse botão aqui de número 1. Tá? Então o que vai acontecer? Eu estou selecionado aqui no slot 2. Quando ele passar por essa sequência aqui, ele vai voltar para o slot 1. Tá? Então aqui, por exemplo, isso é independente. Tá? Cada slot tem essa função aqui de sempre retornar para o slot 1. Então eu vou dar o play e vocês vão ver que ele vai ficar repetindo sempre no slot 2. Ele não sai do slot 2. Tá? Quando eu seleciono aqui no slot 1, olha o que acontece. Ele voltou para o meu slot 1. E ele continua no slot 1. Então aqui ele vai fazer essas subida e descida aqui 2 vezes de volume. E depois ele volta para o slot 1, que depois de 2 batidas ele simplesmente zera o meu volume. Vou colocar aqui de novo para vocês. Então aqui o 1 tá ligado. Ele vai descer. E agora ele voltou para cá. E ele faz o padrão do slot 1. Isso é independente. Se eu vier aqui também no 3, eu vou ter a opção do 1 de sempre retornar para o 1. Tá? Eu não tenho para como configurar e colocar no 2, no 3, no 5 eu vou para o 6. Não, aqui isso é só com automação que a gente consegue fazer. Tá? Mas selecionando esse botão aqui, é dessa forma aqui que ele vai poder trabalhar. Tá? Esse aqui do botão MIDI eu mostro para vocês depois como é que funciona. Tá? Porque é bem legal. Mas aí eu pego aqui a controladora e mostro para vocês. Tá? O botão de hold... Esse é um botão que ele é trabalhoso aqui de poder mexer com ele, tá? Eu vou procurar aqui descer aqui o volume para eu poder mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Então deixa eu pegar aqui um vazio, deixa eu dar o play aqui. O hold, ele vai repetir o padrão no momento que eu selecionar e que eu apertar o hold, tá? Repara que aqui o hold está off. Então eu tenho essa minha sequência aqui. Então ele está repetindo esse terceiro padrão, que foi o que eu pedi para segurar. Ele vai ficar repetindo, só que tem um ponto importante. Ele vai repetir até o fim. Eu vou até colocar aqui no final aqui para mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando eu selecionar o meu botão de hold, no ponto que eu selecionar, ele vai repetir. Quando ele recomeçar, ele volta para o começo. Ele não segura esse padrão repetido até o fim. Ele vai manter esse padrão por quantos patterns eu tiver aqui. Aqui eu criei 4 patterns. Vamos supor que eu deixei isso desde o começo, tá? Para adiantar para vocês. E eu vou selecionar aqui o meu segundo movimento, tá? Então ele está repetindo o segundo. Ele vai recomeçar. Ele volta para o começo, tá? Eu quero dizer o seguinte, ele não retorna, ele não mantém esse segundo ponto que eu selecionei repetidas vezes quando ele recomeça aqui os meus patterns. Uma vez que acabou o meu pattern, ele recomeça, ele vai recomeçar desde o meu primeiro compasso que eu tenho. Ele vai repetir o primeiro compasso. Então, repetindo. Se eu pedir para o hold repetir um padrão do meu segundo compasso, ele vai fazer até o fim de todos os patterns que eu tiver aqui, tá? Sendo eles iguais. Uma vez que terminou esses patterns, quando ele recomeçar, ele volta para o primeiro pattern, para o primeiro compasso, desculpa. Então ele vai repetir meu primeiro compasso, tá? É mais ou menos assim que funciona. Tem um botão aqui embaixo que ele também é meio complicado aqui de trabalhar com ele aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar para vocês. Que aqui o que ele vai fazer é o seguinte. Então, ó, se eu selecionar aqui no Next, por exemplo, eu vou dar o play aqui. Deixa eu fazer diferente aqui, eu vou deixar aqui no off. Eu vou selecionar um aqui. Então ele está repetindo esse padrão. Então o que ele faz? Ele pega o padrão que eu repeti, que eu pedi para repetir, e ele vai pegar o primeiro beat do meu próximo compasso, que é essa notinha aguda. E ele vai trazer, tá? O last é a mesma coisa, só que ele vai trazer o compasso anterior. Tá? Então eu vou pegar aqui num agudo
para vocês verem o grave que ele vai puxar. Então ele está repetindo aqui esse compasso agudinho. Se eu colocar no last, ó, ele pegou a nota grave do anterior, tá? Basicamente é isso que funciona aqui o meu botão de hold e essas duas opções aqui, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui para que serve esse botão aqui embaixo que é do meu teclado MIDI, tá? O que eu posso fazer com ele? Quando eu ligo aqui, simplesmente eu estou acionando a minha controladora para que ela possa controlar as opções aqui que eu tenho aqui de preset ou que eu criei dentro do meu Grossbeat, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo aqui, por exemplo, vou dar o play aqui, uma batida, não tem nada que eu selecionei aqui, tá? Nenhuma configuração. Agora vamos lá. Ó. Ele volta. Posso fazer isso e soltar. Então cada botão aqui que eu seleciono, ele vai trabalhar tanto no tempo como no volume. Posso selecionar aqui outras opções aqui, como por exemplo os patterns aqui. E sempre que eu solto aqui, e aqui eu vou selecionando outras opções aqui. E como está selecionado aqui embaixo, a opção de sempre começar a cada 4, ele vai começar sempre a cada 4. Deixa eu ligar aqui minha controladora. Então basicamente é isso. Aqui eu vou controlar todas essas funções, esses jogos aqui, esses slots dentro da minha controladora MIDI aqui, que eu posso utilizar ao vivo numa apresentação, ou mesmo aqui quando eu estiver fazendo uma gravação, ou seja o que for, tá? O botão aqui, esse TRG Sync, que é o Trigger Sync, ele vai iniciar a minha configuração, o padrão que eu selecionei somente após as barras, os bits que aparecem aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um padrão aqui, eu estou com 4 selecionado, eu vou vir aqui, por exemplo, nesse daqui, tá? Deixa eu colocar aqui em 4. Então, repara o que vai acontecer. Ele só vai iniciar depois da contagem de 4 se eu mudar para cá. Ele não começou, 4 depois ele começa a minha função. Eu posso colocar aqui para 4 depois, para 2 bits depois, ou eu posso colocar off, tá? Não importa quando eu ligar isso daqui, ele já vai funcionar. Então tá aqui, ó. Ele começa imediatamente toda a configuração que eu coloquei aqui no Grossbeat. E o pós, basicamente o que ele está dizendo é, depois da minha sincronização, desde que esteja aqui desligado, o trigger off, eu vou pedir para ele começar em qual momento, tá? Qual momento que ele vai começar depois das batidas que passa aqui do meu sync, tá? Bom, vamos falar aqui sobre automatização, tá? Como é que funciona a automatização? Automatização é o seguinte, se eu quero... Eu mostrei para vocês naquele botão anterior que eu posso voltar para o meu primeiro, mas aqui eu não quero voltar para o primeiro, eu quero que ele faça aqui a automação, por exemplo, que ele pule para esse e não sei, para esse, tá? Tanto faz aqui o que eu quero fazer. Então aqui o que eu preciso fazer é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar um clipe de automatização. Então, clica com o botão direito aqui nesse botão que eu quero que ele comece, Create Automation Clip. Opa, deixa eu selecionar aqui toda a minha sequência que eu quero. E eu vou selecionar aqui, ó, botão direito, no slot que eu quero, Create Automation Clip. Então aqui ele criou aqui um clipe de automatização do número 2, tá? Quando ele iniciar aqui, ele vai estar trabalhando com o 2, tá? E aqui ele tem a linha de automatização. Essa linha, ela é cada um dos slots que aparecem aqui. Então, por exemplo, se eu subir aqui tudo, ele vai subindo devagarzinho cada um deles. Ó, repara que ele está pulando aqui. Certo? Então legal, mas aqui eu não quero que ele suba desse jeito, eu quero, por exemplo, que ele faça nesse meu beat aqui em 2 pontos, eu quero somente 2 slots que trabalham, então eu gostei desse 2 aqui e eu quero esse daqui. Então o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu vou vir aqui nesse daqui que eu quero que mude, eu vou clicar aqui no clipe de automatização e eu vou colocar aqui, ó, Copy Value, tá? Então botão direito no que eu quero aqui, que seria esse daqui, por exemplo, e vou dar Copy Value, vou vir aqui e eu vou dar aqui, eu vou colocar no Hold, tá? E eu vou colocar Past Value aqui, certo? E aqui no final também, porque eu quero que ele se mantenha nesse slot. Então aqui eu coloquei, então aqui ele vai trabalhar no 2, nesse começo, e aí ele vai vir para esse outro aqui, nesse Dynamics aqui até o fim, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Então ele está no 2, ele vai vir para cá depois. E ele vai até o fim, tá? Legal, então aqui eu posso criar diversos clipes de automatização em cada um desses slots aqui de todos aqui. Eu posso criar variações dentro da minha música, tá? Esse botão aqui, ele simplesmente é para controlar a entrada, o volume de entrada de início do meu plugin, tá? Então se eu tenho aqui, se eu descer aqui,
ele praticamente não vai fazer quase nada, tá? Se eu subir aqui, ele vai dando mais volume, tá? Para minha movimentação do envelope de volume. E o mesmo vale aqui para o time, tá? Porque é a mesma coisa, eu vou controlar o volume de entrada aqui do meu plugin, tá? Bom, agora vamos falar sobre o botão time, que esse é um pouquinho mais complicado, tá? Agora vamos falar sobre a linha do tempo, time, que é esse verdinho aqui, tá? O time ele vai funcionar da seguinte forma. Vou mostrar para vocês na prática, nesse beat aqui, porque fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Então aqui eu liguei o beat. Vou baixar um pouco mais o volume dele aqui. Tá, então aqui o beat está normal. Quando eu desço a linha de tempo... Opa, deixa eu colocar aqui o single curve. Ele reduz a velocidade dele, tá? Ele não só reduz a velocidade, ele reduz o tom também. Ele ficou mais grave, tá? Se eu reduzo até aqui, basicamente ele desligou o som e não funciona mais, tá? Então aqui o que eu estou falando para ele é reduz a velocidade, tá? Trabalhe mais devagar. Eu reduzi 50% da velocidade dele. Aqui eu reduzo até 100%, tá? E aqui basicamente ele está zerado, o som dele não vai nem funcionar, tá? Então eu posso demonstrar aqui para vocês aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, ó, aqui tá normal e aqui desce. Então aqui ele passa normal, depois ele faz o reverse. Ele tá voltando ali ele reduz a velocidade da função dele, tá? Mas eu também posso trabalhar com ele mais rápido. Aqui, ó. Então deixa aqui no meio e eu vou subir aqui. Então aqui, ao invés de eu estar trabalhando para ele atuar mais lento, na verdade eu estou pedindo para ele aumentar a velocidade. Então aqui ele trabalha metade normal e metade ele sobe a velocidade, tá? do meu tom. Tá? Isso também aqui no tempo eu posso manipular por esse relógio aqui. Então, por exemplo, ó, reduzi a velocidade e voltei. Ou eu posso acelerar. Então, reduzir aqui a velocidade dele, tá? Se eu reduzo demais, ele começa a fazer reverse. Então aqui. Então aqui o que ele está fazendo, olha o meu tempo, como é que está meu relógio. Ele está fazendo um reverse. Não é que ele está reduzindo a velocidade ou aumentando, ele está simplesmente fazendo o reverse dela. Tá? E tem um ponto aqui legal também para vocês saberem, que é o seguinte, que depois eu vou mostrar nos padrões aqui. Sempre que eu uso escadas, então aqui deixa eu pegar aqui escadas, por exemplo, para poder trabalhar com vocês para mostrar, o Gross Beat ele vai entender como repetição, tá? Então aqui, ó, eu criei uma escada aqui, mais uma aqui, vou criar outra aqui, mais uma aqui. Então isso aqui para o Gross Beat significa repetição, tá? Deixa eu descer aqui. Então, ó. Escada para ele é repetição. Tá? Eu posso descer essa escada aqui embaixo, até num ponto que na verdade ele vai anular o volume. Tá? Porque na verdade ele vai tentar fazer o reverso pela posição que tá, mas ele não conseguiu armazenar buffer suficiente. Não é nem porque ele está em ciência, mas ele precisa de um tempo para poder armazenar esse buffer. Mas é repetição que ele vai entender, tá? Basicamente é isso. Mas se eu trabalho aqui com curvas, ele vai entender como se fosse Scratch. Então aqui, se eu pegar aqui a single curve aqui, se eu fazer esse tipo de desenho aqui, ó. Claro que ele vai acelerar aqui, mas eu posso vir aqui descer mais aqui, ó. E ele vai parecer que está trabalhando com um vinil ali, fazendo uns scratch com ele, tá? Isso daqui fica legal se vocês verem nesse padrão aqui. Então, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um repeat, ó, que é, como eu falei, as escadas são sempre repeat. Então, cada 2 bits eu vou fazer uma repetição, cada 1 bit e meio. Que é esse padrão já dentro do Gross Beat aqui, que eu posso selecionar aqui, no caso, um momentary. São repetições infinitas que eu posso fazer, tá? E a mesma coisa aqui também com o tempo também, que eu tenho aqui padrão. Tá? E eu vou ter um outro aqui, que é, por exemplo... eu tenho a opção de reverse aqui, ó, como eu falei para vocês que já vinha pronto. Tá? Mas ele precisa... Ou vinil on, que ele está ligando o vinil. Vinil push aqui. Ó, aparecendo vários scratch aqui que eu estou fazendo.
Tá? Então, há várias opções aqui que vocês podem utilizar, podem fuçar para poder utilizar com mais profundidade o seu gross beat. Recomendo que vocês entrem nesses padrões e vejam como trabalha. E num próximo vídeo eu mostro em alguns exemplos para vocês aplicando o gross beat, que é comumente utilizado nas produções por aí. É isso aí, valeu e até a próxima.